Bom dia para todos nesta quarta-feira. Desejo para vocês saúde, prosperidade e bênção. Que a bênção do Senhor venha descer sobre a sua casa, sobre a sua família e os seus filhos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez no canal Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo, ou no seu tempo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estou aqui para fazer mais um comentário judaico sobre a vida de Eliashá, ou Elias, ou Eliahu, ou Eliahar. O que eu quero dizer com isto? Eu quero te dizer que eu fiz um vídeo e falei um pouco sobre Elias, mas ainda faltou mais uma paraxá. O que quer dizer, faltou ainda mais uma porção sobre Elias. E nesta manhã, dia 17 de outubro, eu quero falar mais um pouquinho sobre Elias. Você sabia que o Elias, o profeta de Deus, o profeta de fogo, o homem de Deus, ele tinha temperamento forte? Diz o conhecimento judaico, diz a história judaica, que Elias ele tinha personalidade forte, ele era bravo. Imagina, se ele já tinha personalidade forte e ele era bravo, imagine contra as coisas erradas que ele via naquela época. Ele tomava mesmo a frente e dava sangue para a obra de Deus, dava sua própria vida para a obra de Deus. Você sabia que Elias, o homem de Deus, o Eliashá, o Eliahó, o Eliahu, diz a história que Elias ele está no terreno de Abaal e ele faz uma oratória. Diz a história que apenas 9 palavras o Senhor Jesus responde a sua oração. O Senhor Deus de Israel, o Senhor Deus, o Deus de Israel, responde ele com fogo diante de todos os Abaal, diante do Deus de Abaal em seu próprio terreno. Como eu já disse, Deus dá vitória para nós no nosso terreno e também dá vitória para o seu povo no terreno do inimigo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então eu quero falar sobre uma coisa. Elias, além de ter essa personalidade forte dele, e ele fazer esta humilde oração de 9 palavras, diz a história judaica que existiu uma outra pessoa que fez uma oração de pequenas palavras. E essa pessoa é a primeira pessoa que faz a utilização de uma oratória mais pequena do tempo bíblico, do Antigo Testamento. Ou melhor dizendo, esse foi do Antigo Testamento, Elias. E do Novo Testamento, quem foi? Foi Jesus. Jesus, quando ele dá de frente com um cenário onde tinha Lázaro, estava ali enterrado, diz a história judaica que Jesus utiliza menos do que 9 palavras para ressuscitar Lázaro. Eita, irmão, eu e você glorificamos a Deus por isso. Porque Deus, com 9 palavras, ou menos de 9 palavras, ou apenas uma palavra, tudo acontece. Porque Ele é Filho de Deus e o enviado para salvar aquilo que já estava perdido. E louvamos a Deus por esse grande homem, e que é esse grande homem, que é Jesus, né? O Filho de Deus. Mas vamos lá, dando continuidade sobre Elias. Você sabia que Elias, ele abriu o Mar Jordão através da sua capa? Diz a história judaica que na capa de Elias, que era uma capa de couro do profeta Elias, dentro da capa havia uma ordenança. Havia 10 mandamentos escritos dentro da capa de Elias. Eita, irmão! Só que ninguém sabia. Só foram descobrir isso quando aparece o momento, diz a cultura judaica, que isso era algo oculto e secreto. E só quem foi descobrir isso, diz a história judaica, que quem descobriu foi Eliseu, o sucessor de Elias. Isso mesmo, ele ficou 21 anos no ministério de Elias, aprendendo com Elias, o professor Elias. Foi aluno dele por 21 anos, Eliseu. Glória a Deus por isso. Você sabia que Elias, quando ele foi se pôr de joelho, diz a história que ele pegou a sua cabeça e colocou entre as pernas. Você sabe por quê?
Você tem idade? Tem ideia de saber por quê? Olha só que interessante. Diz a história judaica que quando Elias coloca a sua cabeça entre as pernas para fazer uma oração, ele relembra que quando ele estava orando, ele não poderia orar sem estar direcionado para o templo do Senhor. Quando ele percebe que está de costa para o templo do Senhor, ele coloca a sua cabeça entre as pernas e começa a orar, porque ele começa a lembrar que ele está de costa para o templo, então só poderia orar olhando para o templo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é motivo de você glorificar a Deus, igreja, povo de Deus. Então, noiva, receba esse conhecimento, essa novidade, para aumentar o seu conhecimento, para, vamos dizer assim, para aprimorar mais os sermões, as suas pregações. Mas também quero falar sobre algo que aconteceu com Elias. Elias estava em um monte, e quando ele falou para o seu sucessor, o seu escuteiro, você está vendo aí alguma chuva? Você está vendo alguma nuvem? E o sucessor diz, eu não estou vendo não. E aí de repente Elias ora pela segunda vez. Quando ele ora pela segunda vez, ele pergunta, você está vendo? Ele não está vendo. Mas aí Elias vai olhar, Elias vai procurar. Quando ele vai procurar, diz a história, que ele vê uma nuvem, uma pequena nuvem na palma de uma mão de um homem. Olha só que interessante. E aí Elias fala assim, Acabe, aparenta a sua carruagem real e suba nela e corre, porque vai vir uma grande chuva, vai vir uma grande tempestade. Acabe no momento, naquela hora, ele zomba do profeta Elias. E quando ele zomba, acontece uma grande tempestade, uma grande chuva. E realmente Acabe, quando vê os sinais acontecendo nos céus, ele pega o seu carro, aparenta. O que eu acho de interessante é que Acabe não diz a escritura sagrada, mas Acabe deixa Elias para trás. E ele achando que a tempestade ia pegar Eliahu, Eliachá e Eliaró. E o que acontece? Acabe está na frente. O que acontece? A chuva e a tempestade começa. Elias ele sai correndo. E diz a história bíblica que a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Hashem vai sobre a coxa de Elias. E Deus dá poder sobrenatural sobre as pernas de Elias. E Elias começa a correr. Diz a história que a carruagem de Acabe estava correndo 60 km por hora. E de repente, quando Acabe olha para o seu lado direito, ele vê Elias correndo. E ele corre primeiro. E ele chega na cidade chamada Jereziel, primeiro do que Acabe. Sabe o que entendo com isso? Que o inimigo não vai chegar primeiro. Quem vai chegar primeiro na sua vida é Jesus. De encontro à tempestade e as coisas da sua vida, as adversidades, eu quero te dizer uma palavra profética. Quando haver a tempestade, essa tempestade é de Deus. Mas essa tempestade ela não vai te pegar. Vai pegar o teu inimigo, mas a sua vida não vai pegar. Amém? Toma posse em nome de Jesus. Eu quero falar mais alguma coisa interessante e profunda. Diz a história que na convenção de Elias e Eliseu, Elias disse que ele ia embora, ele ia partir para Eliseu. E diz a história judaica que ele começa a falar, né? Se prepara, Eliseu, que o Senhor vai me levar. Diz a história que aparece uma carruagem de fogo. Diz a escritura bíblica. E a carruagem de fogo ela entra de frente na vida de Eliseu e na frente de Elias. E de repente se vem um redemoinho de fogo. Ou melhor dizendo, um redemoinho. Eu digo de fogo porque Deus ele responde com fogo. E diz a história judaica que Deus respondeu aquele altar num redemoinho de fogo, que deixou todos de boca aberta e surpreso. E diz a história que um redemoinho toma Elias. E diz a história que Elias, ele está em uma altura de 70 metros de altura.
Ele está numa altura de 70 metros. E uma carruagem de fogo fazendo separação entre Eliseu e Elias. E aí então Eliseu diz: e eu? E a minha promessa? O que você quer? Eu quero a unção dobrada. E então a unção dobrada ela veio através daquela capa. E aí então diz a história que Elias ele solta a sua capa e é um homem chamado Eliseu toma posse da capa. Ele pega a capa que cai no chão e toma posse da unção dobrada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas o que eu acho de interessante é que muitas pessoas dizem que Elias entrou numa carruagem de fogo. Se a Bíblia, a palavra, a Torá, declara que Elias foi tomado em um redemoinho de fogo e a carruagem só fez separação entre o ministério da promessa de Eliseu, que ele queria a unção dobrada. Eu quero deixar aqui uma curiosidade para você, só para você pensar. Você acha que um homem chamado Eliseu, que amava tão grande o amor de Eliseu para com Elias, você acha que Eliseu ia largar Elias assim? Por isso mesmo que aquela carruagem separou. Porque ele não queria que Elias, ou Eliahu, fosse embora sem entregar a promessa. Então, irmão, entenda uma coisa. Você não vai embora sem a promessa de Deus. Viu? Toma posse desse conhecimento, dessa história. Viu? E nunca se esqueça que as promessas de Deus estão sobre a sua vida. Então eu quero agradecer a todos que estão vendo este vídeo, este comentário judaico, esse comentário bíblico sobre a vida de Eliahu ou Eliashá, né? Que é Elias. Nunca se esqueça, o nome Elias significa o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Deus. Então toma posse desta palavra neste dia e eu deixo a todos um shalom, maleikum salah, todam rabá. Muito obrigado para todos que verem este canal, maçã de ouro em salva de prata. Palavra de vida em seu momento ou tempo certo. Toma posse em nome de Jesus.